O próximo entrevistado aqui, que é o Bruno Conder, professor do Departamento de Ciências Sociais da Unifesp, ele que está aqui com a gente ao vivo. Oi, Bruno, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde. Estou num local com um pouco de vento, não sei se vocês conseguem ouvir direito. Não, dá para ouvir direitinho, tranquilo, não tem problema não. Bruno, vamos começar então falando sobre a pesquisa, né, BTG, FSB, né, que saiu agora pela manhã, né, falando aí que sem Dória, sem o Dória, né, o Lula vai aí a 46%, Bolsonaro agora tem 32% e o Ciro 9%. Queria que você fizesse uma análise desse cenário. Bom, é um cenário que, de certa forma, já era esperado, porque por dois motivos. Nas últimas eleições presidenciais, as várias edições que nós tivemos, foi uma disputa entre duas opções, entre dois partidos, dois lados. Nas últimas eleições todas foi a disputa entre o PT e o PSDB. Como o PSDB vem se desmanchando aos poucos, a última eleição deixou isso bastante claro, e agora esse é um final melancólico, porque o Dória, que era o candidato do PSDB, saiu inclusive do governo do estado de São Paulo, se desincompatibilizou do governo para poder disputar a eleição presidencial. Ele foi, de certa maneira, forçado a desistir de ser candidato a presidente, porque não conseguiu reunir o apoio necessário no partido, né? Ele não entendeu que a política brasileira se faz pelos partidos. No Congresso Nacional é preciso ter um partido forte, porque senão não dá para aprovar as coisas. Enfim, para o eleitor é mais simples entender uma eleição entre duas opções, no fundo. A gente viu nessa eleição e ainda vê, e como viu nas eleições anteriores, uma busca por uma terceira via. Acontece que isso é uma coisa muito difícil, porque o eleitor não consegue entender direito, né? E isso não é uma coisa só do Brasil, no resto do mundo também a gente vê, talvez o formato de política pela televisão, né, leve a isso. A gente foca mais nos personagens, nas pessoas, e fica mais claro entender quando são uma disputa entre dois. Que a gente está acostumado a ver jogos de futebol, esportes, fica sempre uma disputa entre dois, uma final. É como se a eleição fosse uma grande final de campeonato. Então, quando a gente vê os candidatos que vê que não vão conseguir ter chance e começa a desistir, no fundo antecipa-se o segundo turno. É isso que nós vimos agora. E para o Ciro é muito complicado, porque para ele ganhar espaço, ele tem que ou tirar votos do Lula ou votos do Bolsonaro. Então ele tem que se aproximar de um dos dois, mas ao mesmo tempo que ele se aproxima para, enfim, conquistar o eleitorado desses dois candidatos, ele tem que se diferenciar para dizer, olha, eu posso defender melhor os interesses de vocês do que esse candidato. Enfim, não é uma tarefa simples. E tanto o Bolsonaro como o Lula, eles caminham para o centro, porque o jeito deles ampliarem a sua candidatura é conquistarem os votos dos eleitores mais ao centro. E a política brasileira é uma política conservadora, de centro-direita. Os presidentes eleitos, eles são eleitos com este voto do centro. Sempre foi assim. Uhum. Agora, a gente vê aí mais uma pesquisa, né, apontando aí o Lula na liderança, muita gente questionando também essa questão do Lula estar isolado. Eu queria saber a sua posição com relação a isso.
a gente vê aí muitas manifestações com relação ao Bolsonaro, mas o Lula ainda não mostrou aí a cara aí ao público. Gostaria de saber se os institutos eles estão mostrando aí uma realidade, se tem a ver realmente com a situação que a gente está vivendo atualmente. Bom, é importante a gente manter em mente que uma pesquisa de opinião pública, ela revela apenas o que os entrevistados falaram. E eu sempre lembro, quando vejo esses resultados de pesquisa de opinião pública, de uma frase do Maluf, que eu acho muito boa, que ele sempre dizia que a verdadeira pesquisa é a da urna, né? Então, uma coisa é um entrevistado perguntar em quem você votaria, que é sempre essa pergunta, em quem você votaria se a eleição fosse hoje. Agora, uma coisa é o que a gente diz nesse momento e outra coisa que a gente faz quando está lá diante da urna. O resultado da eleição costuma ser mais conservador do que as pesquisas, porque na hora de votar diante da urna, tem coisas que as pessoas não dizem para os entrevistadores, não têm coragem de dizer, de admitir. É um momento decisivo, aquele da eleição, né? Então, isso é importante a gente saber. Não quer dizer que se os resultados da pesquisa são assim como estão hoje, que a eleição vai acontecer dessa maneira. Há muito tempo ainda até o dia da eleição. Com relação à pergunta se o que o candidato Lula mostra, ele é muito conhecido, né? Tanto ele como o Bolsonaro já são bastante conhecidos. O Lula já foi presidente 2 vezes, ele, enfim, está na política nacional aí há muito tempo. Bolsonaro também é verdade, mas ele passou a ser conhecido, fora do seu círculo mais restrito, conhecido do eleitor brasileiro, a partir do momento em que ele se elegeu em 2018. Também ele as ações dele são bastante conhecidas, bastante divulgadas na mídia. Então, acho que não é muito uma eleição. Assim, a questão decisiva não é conhecer o candidato, é mais uma questão de confiança. Então, acho que por isso que as campanhas vão em torno disso. Você confia mais nesse candidato ou naquele? O Lula tem para mostrar o que ele já fez enquanto foi presidente. O Bolsonaro tem para mostrar o que ele fez e vem fazendo no mandato dele enquanto presidente. As pessoas votam, não é muito por motivos racionais, é mais por motivos, a decisão do voto é uma coisa, é uma ciência, né? Tem gente que estuda isso. Como é que as pessoas escolhem o voto? Escolhe por muitas razões, né? Às vezes alguém que é conhecido como um influenciador, mas não no sentido desses influenciadores aí que tem na mídia, né? Às vezes um parente próximo, um amigo que a gente reconhece que conhece bem o assunto, então a gente confia, né, nessa opinião. Isso acaba sendo mais decisivo do que propaganda política, do que, a propaganda política como se fazia antigamente, continua a se fazer hoje pela televisão, perdeu muito da importância. Vejam, nas últimas eleições foi muito importante os grupos de WhatsApp, essas discussões que traz essa figura do pessoa mais próxima, o amigo em que você confia, né, que, se você acha que conhece as coisas. É muito difícil prever o que vai acontecer na eleição. Bruno, tem um tema polêmico, né, que sempre retorna aí com certa frequência ao debate nacional, que é a cobrança da mensalidade em universidades públicas. A proposta de emenda à Constituição 206/19 voltou a entrar em pauta ali e divide opiniões. Você acredita que essa pauta possa ir para frente
Agora a gente sabe que é uma pauta ali mais favorável da base do presidente, agora em período de eleição. Você acredita que possa ganhar mais força essa pauta? Qual que é a sua opinião em relação ao conteúdo? Bom, sobre se a pauta pode ganhar mais força, tudo que aparece no Congresso pode ganhar mais força, sim, né? Nós sabemos que há muitos deputados, muitos personagens políticos que são favoráveis a essa pauta, senão ela não estaria aí, não estaria sendo discutida por nós. A minha posição pessoal é radicalmente contrária a isso, né? A universidade pública é necessária para o desenvolvimento do país, é necessária para, enfim, a formação de cidadãos, de trabalhadores, de enfim, tudo que vocês quiserem, né? Os países que conseguiram se desenvolver economicamente de maneira significativa fizeram isso junto com uma expansão imensa do sistema educacional. Vejam que era a Coreia do Sul, Singapura, aqueles países do Sudeste Asiático, no pós-Segunda Guerra Mundial, o que são hoje. E eles fizeram isso com investimentos pesados em educação, né? A universidade pública, as pessoas acham que é gratuita. Não é gratuita, ela é paga e ela custa dinheiro e custa caro. Quem paga? Os impostos de todos os cidadãos brasileiros, né? Então, nós todos pagamos impostos e uma parte desses impostos vai para a educação e para a educação superior. Então, é errado achar que é gratuito. Não é gratuito. O que acontece? Se a gente passar a cobrar, a gente vai, no fundo, pagar duas vezes. A gente já paga, cada vez que a gente compra um produto, a gente já paga impostos. E uma parte disso vai para as universidades públicas. Se a gente tiver que pagar mensalidade, a gente vai pagar de novo, né? Tem uma defesa desse pagamento de mensalidades que seria no sentido de mais justiça social, né? Então tem um argumento que é apresentado dos defensores dessa proposta, que dizem que a maioria dos estudantes nas universidades públicas vem de escolas particulares, enfim, tem mais dinheiro. Então, nada mais justo do que eles pagarem para estudarem na universidade pública. Ocorre que esse argumento é falso. Essa realidade era verdade há 20 anos atrás. Quando eu estudei na universidade, quando eu estudei na USP, sim, a maioria dos estudantes eram oriundos de escolas particulares. A realidade hoje nas universidades públicas é muito diferente, né? Eu sou diretor de um campus, que é o campus de Humanas da Unifesp, e eu asseguro a vocês, mais da metade dos alunos são de famílias humildes, que não têm dinheiro. Nosso público, nossos estudantes, são 3 mil estudantes de graduação, 1.000 de pós-graduação, eles, mais de 50% são do perfil de cotas, ou seja, eles estudaram na escola pública, senão não conseguiriam ter acesso às cotas. Você cobrar o restaurante universitário, se qualquer movimento para aumentar um pouco, é um drama para esses estudantes. Muitas vezes eles têm que escolher, ou eles vão pagar o transporte, ou eles vão pagar o restaurante. Tem dificuldades para tudo, para comprar livros, material, enfim. 7% dos nossos estudantes no campus Guarulhos da Unifesp são filhos do Bolsa Família, ou seja, eles só chegaram à universidade porque as mães tiveram Bolsa Família. Isso mostra a importância dessas políticas sociais. E isso para nós é uma riqueza imensa, porque toda uma população, todo um público que não estava na universidade, né? O campus ele foi instalado lá em 2007, é o fruto do REUNE, da expansão das universidades federais. Os alunos da primeira turma, eles foram da primeira turma, eles montaram um cursinho.
para que as populações ao lado, as comunidades que ficam ao lado, que é bem na periferia, no final de Guarulhos, pudessem ter acesso à universidade. E descobriram uma coisa estarrecedora, que as pessoas nem sabiam que existia universidade pública. Não é que existe, mas é inacessível, não vão conseguir. Eles não sabiam que existia essa possibilidade. E tem outra coisa que eu quero dizer a vocês. Tem uma pesquisa de um professor da medicina da Unifesp que faz o governo federal economizar todo ano mais do que o orçamento todo da universidade. Ou seja, só uma pesquisa de um professor faz o governo economizar mais dinheiro do que custa manter a universidade. Ou seja, só essa pesquisa já justifica o governo manter uma universidade pública do porte e do tamanho da Unifesp, né? Sem falar nas outras pesquisas, sem falar no impacto que isso vai ter para a sociedade, né? Todas essas pessoas que se formam. Então, eu diria que as universidades públicas, a realidade das universidades públicas hoje mudou muito com relação a 10, 15 ou 20 anos atrás. E elas são grandes desconhecidas. Então, é preciso ir e ver o que acontece, porque é uma verdadeira revolução o que a gente vê, né? São oportunidades únicas que a gente dá para essas famílias. Tivemos, enfim, o ano passado foi muito duro, tivemos muitas mortes de Covid, e em várias ocasiões eu telefonava para os familiares, para, enfim, prestar algum conforto, e eu ouvi, não foi uma, foram várias vezes, né? Familiares, a mãe ou irmã dizia assim: olha, eu não sei o que vocês fazem aí, o que meu irmão, o que minha filha fazia, mas mudou a vida dele ou dela. Só falava na universidade, só vivia para a universidade, então é uma coisa incrível, né? Enfim, é uma mudança muito grande, tá? E o que nós vemos hoje é um processo de desmanche, de destruição, desde, olha, eu acho que 2016 já começou, 2017 começou, enfim, cada vez corta alguma coisa. Agora, sexta-feira, tivemos mais um contingenciamento aí de 16% do orçamento, né, na educação pública superior. E o nosso orçamento, o orçamento das universidades federais, hoje é o mesmo de 10 anos atrás. Sendo que o número de alunos mais do que duplicou, o número de estudantes. Então a gente faz mais com menos, né? O orçamento aumentou e depois ele diminuiu, né? A gente vê isso no Enem. Os números do Enem, os estudantes que prestaram o Enem, é comparável ao primeiro ano de realização do exame. Então é uma situação muito preocupante. E eu sou contrário a isso, a cobrar mais uma vez, né? O que precisa é mais, porque não basta a universidade ser pública, é preciso ajuda para manter esses estudantes. E é um investimento no nosso futuro, né? O mercado de trabalho precisa polêmico, de trabalhadores mais qualificados, sim. Perfeito. Bruno, muito obrigado pela participação aqui no BMC Marketing. A gente agradece aqui e volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Um abraço. É isso aí. Obrigada, Valeu. Bruno.